Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão, uma daquelas que pode, sabe, mudar o jeito que a gente enxerga as pessoas e compartilha a nossa fé. A ideia é ir muito além dos rótulos. Então vamos lá, seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia que quebra qualquer barreira e vai direto ao que realmente importa, o nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Parece que o mundo tem uma mania, né, de colocar tudo e todo mundo em caixinhas. A gente pega histórias de vida super complexas e pronto, transforma em categorias simples. E, vamos ser sinceros, isso cansa. Cansa demais, não é verdade? E o contraste é gritante. De um lado está o mundo classificando a gente pelo status, pelo nosso passado, por algum vício, pela nossa orientação, mas a proposta de Deus é, uau, radicalmente diferente. Ele não olha para a etiqueta, ele não nos chama por um rótulo, ele nos chama para a vida. Simples, direto e poderoso. E aqui está o ponto central de tudo. A verdadeira linha que divide a humanidade do ponto de vista espiritual não é entre um grupo social e outro. Não mesmo. A única divisão que de fato importa é essa aqui: estar espiritualmente morto, longe de Deus, ou estar espiritualmente vivo em Cristo Jesus. É isso. Ok, então a pergunta é, como é que a gente sai dessa condição de morte para a vida? A resposta está numa notícia. Uma notícia tão poderosa que ela tem um nome especial: o Evangelho. Vamos entender direitinho o que isso significa. Olha que interessante, a palavra original lá no grego é euangelion, e isso não era só uma dica ou um conselho legal, não. Pensa assim, era um anúncio público oficial, como quando um mensageiro chegava na praça da cidade com uma notícia que mudava o destino de todo mundo, tipo, o fim de uma guerra. O Evangelho é exatamente isso, a grande notícia que muda o nosso destino para sempre. Tá, mas como é que a gente recebe essa notícia? A Bíblia mostra o caminho de um jeito super claro. Não tem a ver com rituais complicados ou coisas difíceis. É sobre uma confissão, uma declaração que nasce de uma crença sincera lá no fundo do coração. Crer que Jesus ressuscitou e declará-lo como Senhor. É simples assim e, ao mesmo tempo, a coisa mais profunda que existe. Agora o que a gente recebe é fascinante. A vida que Deus oferece não é só, sabe, continuar respirando, existindo. No grego a palavra é zoe, que significa a vida plena, a própria vida que vem de Deus. E no hebraico é chaim, que carrega essa ideia de vigor, sabe, do fôlego vital dado pelo próprio Criador. É uma qualidade de vida totalmente nova. Beleza. Então a oferta é a vida. Mas como a gente acessa isso? Como essa transformação acontece de verdade? A chave para tudo isso está numa palavrinha que a gente usa bastante, mas que às vezes precisa entender melhor: a fé. De novo, lá no grego, a palavra é pistis, e ela significa muito mais do que só concordar com uma ideia na cabeça. Significa confiança, entrega total. A fé não é um troféu que você ganha porque se comportou direitinho ou porque fez uma reforma moral na sua vida. Não. Fé é o ato de confiar e se entregar completamente a Jesus. E aqui a gente entende a ordem certa das coisas, o que é super importante. Olha só, passo 1, a gente oferece Cristo, que é a própria vida. Passo 2, a pessoa ouve e crê, ela confia nele. Passo 3, ela recebe uma identidade novinha em folha. E só depois disso tudo, como passo 4, é que o comportamento começa a ser transformado pela ação do Espírito Santo. É isso aí, a mudança de vida, a busca por santidade, deixar os velhos hábitos para trás, tudo isso é consequência, é o resultado da salvação. Não é a condição para ser salvo. A porta de entrada é uma só, a fé em Jesus. Todo o resto é fruto de caminhar com Ele dia após dia. Tá, mas e na prática? Hoje, agora, como a gente vive isso? Bom, vamos para um desafio bem concreto. O desafio de hoje é o seguinte: na próxima vez que você for conversar com alguém que pensa de um jeito muito diferente do seu, respira fundo. Resista àquela vontade de debater, de querer ganhar discussão, de rotular. Em vez disso, tenta ouvir de verdade. Faça uma pergunta genuína sobre a história daquela pessoa. E aí, de um jeito simples, compartilhe quem Jesus é para você. O objetivo não é vencer a conversa, mas semear a paz e deixar o Evangelho ser o que ele é, uma boa notícia. E para fazer isso da melhor forma, guarde estes princípios no coração. Unir a verdade do Evangelho com a mansidão de Cristo. Falar com clareza, sem enrolação, mas também
ouvir com respeito sem interromper. E o mais importante, amar a pessoa incondicionalmente, sem jamais negociar a centralidade da mensagem da cruz. Que a sua vida, hoje, seja essa ponte, sabe? Para que outras pessoas possam encontrar a verdadeira vida. E agora, eu queria muito saber, comente aqui como este devocional falou com você. E olha, se você sentiu vontade de se aprofundar mais nisso tudo, fica o convite. Acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Lá tem muito material e recursos para te ajudar a defender a sua fé com amor e com inteligência. Que você tenha um dia excelente anunciando essa boa notícia sem colocar rótulo em ninguém, mas com muita coragem, com mansidão e, acima de tudo, com amor. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.